Estamos dando início ao curso Produção Cultural, Primeiros Passos. Essa é a primeira aula de um conjunto de 4 aulas. E esse projeto foi realizado e está sendo realizado com o apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, através do programa Conexão Cultura. O Conexão Cultura é um programa de difusão e compartilhamento cultural aqui do Distrito Federal. É um edital que fica aberto durante todo o ano e aí todos aqueles que de alguma forma produzem cultura, sejam produtores culturais, músicos, artistas de todos os segmentos, todos podem participar. Basta que o agente cultural tenha um cadastro no SEAC. O SEAC é um cadastro de entidades e de artistas daqui do Distrito Federal. É um cadastro gratuito que pode ser feito diretamente pela internet. Basta acessar o site da Secretaria de Cultura do DF e se informar melhor. Dando início ao curso, farei uma breve apresentação. Meu nome é André Nogueira, sou bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade de Brasília e também sou bacharel em Ciências Contábeis pela Uniamérica. Em 2019 eu realizei uma especialização em produção de shows e eventos no Rio de Janeiro. Também sou especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho, o que é bem importante para fazer o trabalho de produção de eventos. Durante quase 7 anos, entre 2013 e 2017, fui sócio da República Entretenimento, uma produtora de eventos do Distrito Federal, que tinha como principal mercado o mercado de entretenimento universitário, mercado de eventos universitário, principalmente realizando eventos principalmente para o público da UNB, da Universidade de Brasília. A partir de 2018, eu fui abrir um bar chamado Toca do Coelho. Esse bar ainda existe, um bar que fica na Asa Norte. Eu fui sócio durante 2 anos. Além disso, ainda produzo de forma esporádica o Bloco da Alice, é um bloco de carnaval que é realizado durante o carnaval aqui no Distrito Federal, e entre diversos projetos. Esse projeto que iniciou no ano passado teve como objetivo fazer um curso de DJ em São Paulo, e foi o que eu fiz na DJ Ban, Electronic Music Center, que fica lá em São Paulo. E a partir desse curso, como contrapartida, ficou definido que seria feito esse curso de produção cultural. É um curso que tem como objetivo apresentar os primeiros passos na produção cultural. E essa aula, que é a primeira aula, nós vamos passar por dois temas. Vou iniciar dando um breve histórico do show business brasileiro e, em seguida, vou introduzir o mundo da produção, indicando as premissas que um produtor precisa ter. Um produtor de eventos, um produtor teatral, seja qual for a produção, são as premissas que um produtor deve ter para ser bem sucedido na área. Os outros tópicos serão trabalhados nas aulas posteriores e todas essas aulas serão compartilhadas no mesmo canal aqui no YouTube. Bom, a história do entretenimento e do show business brasileiro se confunde muito com a história
do show business do Rio de Janeiro, né? Se a gente fizer um retrato ali no tempo, na década de 20, entre 1920 e 1930, o teatro de revista é o que deu origem ao que a gente hoje conhece como evento, né? O teatro de revista é um gênero musical, é um gênero do entretenimento e ele tem um caráter satírico. Teve origem no Barroco francês, ali no século XX, e no Brasil, sua maior expressão foi no início do século XIX, lá no Rio de Janeiro, com a criação do Teatro do Recreio. O Teatro do Recreio ligou o teatro de revista à música popular e isso foi até a década de 1930. Com a evolução do teatro de revista, viu a criação de novas coreografias, a criação de textos elaborados com apelo direto às emoções sensoriais, como a introdução de luzes, cores, música, nudez e inclusive palavrões. O teatro de revista ajudou a acelerar os ritmos, né, dos quadros musicais e introduziu os shows nos moldes internacionais aqui no Brasil, principalmente adaptando os shows que já ocorriam em cassinos, né? Uma característica do teatro de revista era que seus cenários eram bem sofisticados, né? Tinham construção de passarelas, coristas, dançarinos, e sempre os figurinos eram bem chamativos, figurinos brilhantes, muito chamativos. Algumas imagens que a gente pode ver do teatro de revista, e essa é a principal característica, são esses figurinos ousados. Uma outra etapa, um outro momento do show business brasileiro foi a consolidação dos shows modernos, que ocorreu ali entre a década de 40, entre 1940 e 1950, e foi quando o teatro de revista foi definitivamente transformado em espetáculo, para atender principalmente as altas camadas da sociedade brasileira. E isso, como a gente pode ver nas fotos, mostra que, de fato, houve essa consolidação e o público abraçou, de fato, esse tipo de entretenimento. Nessa época, sempre os teatros estavam sempre lotados e com a mesma característica de sempre do teatro de revista, sempre com figurinos ousados, muita música, muita cenografia, muitas luzes. E em 1960 a gente teve diversos problemas econômicos. Foi uma década com muita inflação, com custo de vida muito alto, o desemprego também era alto, havia uma instabilidade política e uma luta ali pela democracia, né? Mas em 1961 foi criado o Centro Popular de Cultura. O seu plano de ação incluía discussões sobre as realidades sociopolíticas do país. Os CPCs, como eram chamados, Centro Popular de Cultura, eles foram sendo organizados por todo o país e defendiam uma opção por uma arte mais revolucionária, com o intuito de desenvolver uma atividade de conscientização junto às classes populares, né? Nessa década, o cinema foi um grande representante disso tudo, chamado Cinema Novo, e o cinema trouxe um grande debate sobre a cultura nacional popular. O movimento do cinema novo iniciou ali por volta de 1960 e durou
até meados de 1967. A proposta desses filmes era sempre mostrar a realidade brasileira e essas relações sociais conflituosas do nosso país, e principalmente sendo retratado no mundo rural. Um exemplo disso é o filme Vidas Secas, que tem essa estética da fome, e entre as produções da época a gente pode citar também O Pagador de Promessas e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foram produções que se tornaram símbolos do cinema novo. Em 1964, com o golpe militar, os militares assumiram o poder e o país ficou 21 anos sobre governos autoritários, governos liderados por militares de alto escalão, principalmente generais. Mas apesar dessa situação política que era bem complicada, a produção cultural não chegou a ser afetada. Até 1968 ela não chegou a ser afetada. E em dezembro de 64 nasceu um show musical chamado Opinião, que era estrelado pela Nara Leão, pelo Zé Cat e pelo João do Vale. E a escolha do nome teve realmente um sentido político de resistência. O grupo Opinião tinha como intenção trabalhar temas políticos e resistir à ditadura. Ainda na década de 60, houve o início dos festivais da canção, que ocorreram entre 1916 e 1968. Os festivais da canção foram os principais veículos de música nacionalista voltada para os problemas sociais brasileiros. No ano de 66, a cidade de São Paulo parou para torcer pelas músicas à banda e disparada. Com medo da reação do público, os jurados decidiram considerar que as duas músicas empataram, né, nesse festival. E as duas ficaram em primeiro lugar. Em 1967, o clima político tornava-se mais tenso e sombrio, e houve muitas manifestações de estudantes pedindo a volta da democracia, o que preocupava muito o governo militar. Surgiram diversas denúncias sobre tortura nessa época, que foram ganhando destaque na imprensa. E no final de 1968, o Caetano Veloso anunciou o final do movimento. Foi considerado um marco divisório na história da música, e foi durante os festivais da canção que se cunhou o termo MPB, Música Popular Brasileira. Os festivais da canção continuavam com um grande prestígio e foram palco de protesto da classe média, dos estudantes. Mas nessa época o regime instituía uma censura, né, nos meios de comunicação, o que acabou colocando fim nesse tipo de festival, porque nenhuma oposição ao governo podia ser tolerada, né? Nessa época, em 68, havia aquele slogan Brasil, ame ou deixe, o que acabou fazendo com que o Festival da Canção perdesse força. A década de 80 ela foi marcada pelos Reis da Noite e pelo rock nacional. Nessa década surgiu aqueles ali que a gente denominou os Reis da Noite, que foram o José Vitor de Oliveira, o Ricardo Amaral e o Roberto Medina, que criou o Rock in Rio. E a família Prioli pilotava o Canecão, no Rio de Janeiro, que era uma referência de entretenimento, uma referência de show business no Rio de Janeiro. Nessa época teve uma grande ampliação da linguagem cênica por conta das novas tecnologias que estavam surgindo,
Então, câmera, iluminação, sonorização, técnica de projeção, tudo isso teve uma grande evolução, uma quantidade de recursos de mídia gigantesca, entrou dentro do entretenimento e começou a ter um uso maior de cenários, um surgimento de performance mais integradas, integrando o teatro com a dança, com as artes visuais, com os próprios filmes. E também surgiu várias performances mais interativas, o que acabou modificando a relação dos artistas com o público, né? Nessa mesma época, os shows internacionais chegam ao Brasil e com esses shows internacionais vem junto toda essa tecnologia que eu citei mais cedo. E entre 1990 e até os dias atuais, a gente passa por um momento de consolidação do setor. Então, hoje no Brasil, a gente tem grandes marcas de entretenimento. O Rock in Rio é um exemplo disso. O Lollapalooza é um outro exemplo disso. Em 2006, nós tivemos o show do U2, tivemos o show dos Rolling Stones, tivemos a vinda do Circo de Soleil para o Brasil. E todos esses festivais e eventos e shows ajudaram a consolidar o que a gente entende hoje de mercado de entretenimento, né? Só para a gente ter ideia, o Lollapalooza e o Rock in Rio estão entre os 25 maiores festivais do mundo e ocorrem de forma regular no Brasil. Bom, entrando realmente no tema da produção cultural, a gente precisa citar que entre as premissas para um produtor cultural, o planejamento e a organização talvez sejam as principais características que o produtor cultural precisa ter. A verdade é que a produção ela pode ser definida como uma união de planejamento e organização. E o produtor a gente pode entender como gestor, como gerente. O produtor, no final, o produtor, de fato, é um gerente. Dentro de todo o evento, sempre é possível separar em três etapas. Qualquer produção cultural pode ser separada em três etapas, no mínimo, né? Que seria a pré-produção. A pré-produção é onde é feito o planejamento e é a parte mais importante do todo. Um evento com a pré-produção bem feita, um planejamento bem feito, no geral, acaba ocorrendo bem. A etapa, a segunda etapa que a gente sempre tem, também é a própria produção executiva, que aí é de fato a execução, é o dia ali, é a hora do evento. E o pós-produção, que a gente também pode chamar de desmontagem, que aí depois que finaliza o evento, é o trabalho que o produtor tem de fato entregar o local e desmontar toda aquela estrutura que ele havia montado. Por isso a gente também pode chamar de desmontagem. Entre as premissas que a gente pode citar, que todo produtor precisa ter, a gente pode citar o planejamento participativo. O planejamento, além de planejar, é muito importante que o planejamento tenha participação todos os stakeholders, de todos aqueles que de fato vão contribuir ou vão participar da produção do evento. Esse planejamento precisa ser detalhado para assegurar que de fato tudo ocorra bem. Bom, uma outra premissa
que é necessário em qualquer produção é um cronograma. Definir bem o cronograma é importante, definir e colocar isso no papel, porque de fato é o cronograma que vai indicar ali se você realmente está executando as etapas no tempo necessário. Orçamento, independente da produção cultural, é importante que tudo seja orçado. Dependendo da produção, você vai contar ali com 30 fornecedores ou mais, e é importante que você orce, que tudo esteja devidamente orçado, para que de fato o projeto seja lucrativo e até seja viável, né? Muitas vezes essa falta de buscar orçamentos pode até inviabilizar, de fato, uma produção cultural. Uma outra premissa é que, independente de tudo, precisa existir uma hierarquia, e precisa existir critérios e precisa que algumas normas sejam definidas. Um evento, uma produção, ela precisa ter regras. A gente precisa saber ali quem procurar nos momentos que a gente tiver algum problema e precisa entender quem toma as decisões. A comunicação também é importantíssima. É importante que a comunicação seja clara e que chegue para todo mundo da mesma forma. Então, em eventos muito grandes, como o Rock in Rio, Lollapalooza, é importante que todo mundo esteja falando a mesma língua e que a comunicação chegue em todo mundo, que precisa chegar. Uma outra ferramenta que a maioria dos produtores utilizam e que eu considero muito importante são os checklists. São muitas tarefas, são muitas ações que precisam ser tomadas para produzir qualquer evento e muitas vezes isso pode ser esquecido mesmo. Então é importante que existam checklists ali, pelo menos das ações principais, e isso seja sempre repassado ali para quem está na produção, para que no final tudo saia conforme planejado e que não falte nada. A verdade é que a gente pode usar uma técnica que é comum no meio da comunicação, que se chama storyboard, que seria criar uma espécie de filme. Você desenhar tudo aquilo que precisa acontecer para que seu projeto, para que sua produção ocorra da forma que você está imaginando. Essa técnica é bem legal porque você de fato antecipa ali o que pode ter de problema, antecipa tudo aquilo que pode realmente inviabilizar seu evento, pode atrapalhar. E quanto mais detalhado foi esse planejamento, melhor, melhor. Quando o produtor passa minuto a minuto como o evento vai ser, ele consegue ali enxergar os momentos de gargalo, os momentos de folga ali, consegue chegar a quem está onde, o que está acontecendo em cada setor ali do evento. Então, é uma técnica que eu considero muito legal e que compensa muito, muito utilizar. Voltando às premissas, a gente pode considerar que bom, voltando às premissas e mais especificamente à organização, é muito importante que o produtor seja organizado. Tenha um material de trabalho organizado, tenha um computador ali para fazer anotação,
celular para entrar em contato com os fornecedores, para entrar em contato com todos aqueles que ele precisa para viabilizar, ter uma agenda ali de contatos bem organizada, que ele possa entrar em contato de forma fácil com as pessoas, ter anotado aquilo ali que foi definido, todas aquelas premissas, tudo aquilo que foi definido para o evento ocorrer. Importante que esses documentos que são gerados ao longo da produção, e aí são diversos documentos, por exemplo, na montagem de evento, se você precisa de RTs ali para as montagens, você precisa de alvará, são diversos documentos que vão sendo gerados ao longo da produção, os próprios contratos com os fornecedores, e tudo isso precisa estar armazenado de uma forma fácil que você possa acessar ali quando for necessário. É importante que as tarefas que precisam ser feitas sejam catalogadas ali, sejam incluídas nos checklists. A pesquisa, que aí entra dentro dos orçamentos, precisa ser organizada, precisa ser registrada e, assim, sempre checar e rechecar as informações. E para que tenha uma organização efetiva, é importante que seja cumprida a hierarquia que for definida ali, a hierarquia de pessoas, de cargos ali, de quem pode tomar cada decisão. É importante que os critérios também sejam adotados e as normas sejam cumpridas. Desde de uma festa de aniversário ali, né, até os grandes festivais, essas regras e essas normas precisam ser cumpridas para que tudo ocorra bem. Bom, é isso que eu tinha para falar nessa primeira aula. O curso vai ser dividido em 4 aulas, mas a ideia é que as aulas não fiquem tão longas, então, a princípio, cada aula vai ter cerca de 30 minutos, para que não fique tão cansativo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outros 3 tópicos. Vamos falar sobre também as premissas para um produtor, mas aí já vamos entrar no assunto dos objetivos, dos interesses, dos pré-requisitos para se tornar um produtor. Vou dar ali explicar de forma geral como é a formação do produtor cultural no Brasil, as funções, as ferramentas, os pré-requisitos para que seja feito, e mostrar um panorama do mercado de entretenimento para tanto local, regional, nacional. Local, no caso, Brasília, Distrito Federal. Regional, a gente vai falar muito do mercado do Sudeste, do Centro-Oeste e do mercado nacional. Isso tudo vai ficar para a segunda aula. É isso. Até a próxima aula.